JI. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para celebrar mais um culto. E este culto torna-se diferente por ser o último culto do ano. É o culto da vitória. O culto em que estaremos recordando e celebrando os feitos poderosos do Senhor sobre a nossa igreja durante todo este ano de 2020. Quero neste culto te encorajar a renovar os seus votos, a se inspirar e a se emocionar nas participações que aqui vamos apresentar. Entendemos que o ano de 2020 está se findando, mas o ano de 2021 ele está chegando com grandes expectativas, grandes projetos para a nossa igreja. Eu creio que o nosso Deus tem algo de muito especial. Que Deus nos abençoe. Que neste culto você sinta a presença de Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele louvor. Hallelujah.
Olá, igreja. Eu tô aqui para falar um pouquinho da retrospectiva dos Adolescentes Jovens, né? Esse foi um ano bem diferente para todo mundo e pra gente, né, os jovens, adolescentes, não foi diferente. Nós iniciamos o ano fazendo todas as nossas reuniões normais, né, na EBD, e também nós fizemos um vídeo super especial para o pastor, que eu posso me recordar aqui. E a partir do momento em que a pandemia começou, né, foi um grande baque pra gente. A gente não tinha nada planejado, mas Deus sempre esteve à frente do nosso planejamento, e acabou que a nossa reunião ajudou um pouco a fazer o modelo que depois a igreja também adotou, que foi no Zoom, né? A gente começou a testar como que a gente poderia se reunir, porque a nossa reunião era uma coisa que a gente não queria que se perdesse, toda a nossa comunhão, o nosso estudo da EBD. Isso sempre foi muito importante pra gente. Então, no momento que a igreja fechou, a gente pensou como que a gente vai continuar. E foi aí que a gente, junto com os Enes também, nós tivemos essa ideia. Nós tentamos várias plataformas, vários aplicativos, e aí o que a gente ficou no final foi o Zoom, que posteriormente a igreja também adotou, né, para a transmissão de todos os cultos. E a gente esteve também bastante ativo, né? Deus nos deu essa oportunidade de se integrar em várias áreas da igreja. Então vários adolescentes jovens participaram mais ativamente do Zoom, do multimídia, das transmissões online. Então foi um ano de aprendizado para muitos de nós, né? E também na hora que a igreja abriu com o retorno às atividades, a gente também esteve junto, ajudando na limpeza do templo. E também agora no Natal, né, a gente produziu para a igreja, nós tivemos a honra de produzir o culto de Natal, que foi bênção, que a gente já viu os resultados no canal da igreja, muitas pessoas se inscrevendo, muitas pessoas visualizando esse vídeo, que claro tem o intuito de compartilhar ainda mais, fazer alcançar mais pessoas a palavra de Deus, o canal da igreja, para abençoar cada vez mais o maior número de pessoas. Então é isso, igreja, apesar de ser bem difícil, nós também enxergamos algumas oportunidades e entramos de cabeça aí nesse novo normal, né, que a gente não vai mais olhar para trás. Agora daqui para frente é isso, é culto online junto com o culto presencial, e vamos seguindo em frente em nome de Jesus. Jesus é o mais belo nome. Acima de todos está. Que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará. Está sendo
Boa noite, igreja. Estamos aqui por mais um final de ano, um ano que foi muito difícil, um ano que nós tivemos que nos reinventar para o Ministério Infantil. Um ano que, mesmo com todas as dificuldades, não deixamos de evangelizar nossas crianças. Todas as semanas fizemos nosso culto infantil. Eu quero agradecer cada tia, cada tio que tiraram um pouquinho do seu tempo para juntos podermos trabalhar com nossas crianças. Quero também agradecer ao nosso pastor por não nos deixar desistir do Ministério Infantil. E também lembramos das nossas crianças em todas as datas comemorativas, datas que eles gostam muito, como na Páscoa. Independente de nós levarmos a mensagem sobre a ressurreição de Cristo, levamos também a lembrancinha da Páscoa. No Dia das Mães, fomos à porta de cada mãe para poder entregar as lembrancinhas. No Dia dos Pais, entregamos na igreja. No Dia das Crianças, que felicidade deles saber que estavam sendo lembrados, não só deles, como das famílias também, porque é muito importante a família se sentir acolhida, ver seus filhos estão sendo acolhidos. E sem falar agora, ultimamente, no Natal, porque até bola estavam jogando dentro da igreja, né? Foi uma felicidade só. Então nós temos muito a agradecer a Deus, muito mesmo, porque enquanto muitas igrejas estavam fechadas, mesmo a nossa, no período que ficou fechada, nós não deixamos de evangelizar as nossas crianças. Mesmo as crianças da comunidade que sempre perguntam: tia, hoje tem igreja? Esse ano de 2020, nós tivemos que falar: igreja tem, mas culto presencial não. Mas que o ano de 2021, nós vamos voltar com mais força, com mais sabedoria, porque esse ano foi um ano de grande ensinamento para nós. E que 2021 vai ser um ano de vitória. Com certeza, nós vamos vencer todas essas barreiras, porque nada acontece se não for da vontade de Deus. E nós sabemos, o que estava acontecendo era da vontade de Deus. Mas nós deixarmos nossas crianças largadas não era a vontade de Deus. Então nós nos reinventamos e conseguimos vencer o ano de 2020. Eu quero pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês que oraram esse ano todo pelo nosso ministério. Continue orando e que 2021, cada tia, cada tio volte com mais coragem, com mais foco, entendeu? Com mais compromisso com as nossas crianças, e que nós vamos vencer, em nome de Jesus, mais um ano. Feliz ano novo, igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês na sua infinita misericórdia e bondade. Romanos capítulo 8, versículos do 31 ao 39. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro,
nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada em toda a criação jamais nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça e paz, igreja. Vim aqui no nome de toda a equipe do Amor em Ação, o Ministério de Ação Social, agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio e pela oportunidade de fazer parte de um ministério tão maravilhoso, de um ministério que nós cremos e nós entendemos e nós realmente percebemos que está impactando a vida de muitas pessoas e muitas famílias, não somente pela distribuição da cesta, mas pela palavra de Jesus sendo propagada. Então, vim aqui no nome do Ministério de Ação Social agradecer primeiramente a Deus, depois aos irmãos que contribuíram, a todos os irmãos que estiveram presentes no culto, a todos os irmãos que não estiveram presentes, mas estão orando, estão sempre orando, agradecer muitíssimo. Este ano foi um ano assim de muitos desafios, né? Porque nós tivemos que entregar no decorrer do ano as cestas na casa da família da pessoa necessitada, mas conseguimos reunir e fazer um culto para a honra e glória do Senhor no dia 22 e foram distribuídas cerca de 15 cestas, 15 famílias foram beneficiadas, além das crianças, 22 crianças foram apadrinhadas por membros, né, pelos nossos irmãos em Cristo que apadrinharam as crianças. Então saíram dali felizes, radiantes, crianças essas que nunca receberam um presente antes na vida e saíram ali com um sorriso. Também teve o bazar solidário, que doação também dos irmãos, de muitos irmãos, e cooperaram, né? E para honra e glória do nosso Senhor, a família BJI tem cooperado muito, o ministério realmente existe para honra e glória do Senhor e por causa dessa cooperação de cada irmão. Então eu venho aqui para agradecer. Foram essas famílias que tiveram um Natal realmente ali com as suas cestas, né, saíram dali. A igreja doou os panetones, então foi algo assim realmente extraordinário. Nós sentimos a presença do Senhor. Glória a Deus, teve mais uma conversão, mais uma pessoa que não era uma acompanhante, não é beneficiária, né? Não é uma das famílias que necessita, mas era uma acompanhante, mas aceitou Jesus. Essa pessoa que ela era católica, né? Mas agora é cristã, em nome de Jesus, e estamos muito felizes, muito alegres, e só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade de trabalhar para o reino dele, né? Porque nós sabemos que tudo que é feito é através do poder do Espírito Santo. Então nós estamos muito gratos, cada integrante ficou muito feliz, sentiu o coração realmente ardendo de estar ali na disposição do Senhor. Então aqui realmente é um agradecimento e que nós possamos continuar, que os irmãos possam continuar orando pelo ministério e que nós possamos cada dia evoluir para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Grande abraço. Meus queridos, último dia do ano, tempo de agradecer. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguer o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor, cumprir para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo, é a recomendação lá em Salmo 116, de 12 a 14. Então, o que Deus espera de nós é que a gente veja a necessidade e seja movido por ela. Aquele coração cheio de amor que Deus colocou dentro de nós, que a gente possa ser movido a ajudar, a suprir as necessidades da casa do Senhor. Então, dê sua oferta de gratidão, os dados já contam com estar aqui. Participe desse movimento de amor, de mostra de amor ao Senhor. E claro, ofereça a sua vida, transforme o amor que você tem ao Senhor em amor em ação.
Queridos irmãos da Igreja Batista em Jardim Inhaúma, é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nesta ocasião, nesse último dia do ano de 2020. Quero agradecer ao meu querido sobrinho, pastor Marcos Renan, por essa oportunidade. Esse ano, todos nós já sabemos, tem sido provavelmente um dos mais difíceis na história da humanidade. Um ano que vai ficar registrado como um ano que as pessoas tiveram, todos nós, muitas lutas, muitas batalhas, mas eu acho que nós seríamos injustos se não disséssemos que também tivemos muitas vitórias, tivemos muitas conquistas. Eu creio que o final de um ano e o início de um novo ano sempre nos dá a oportunidade de fazer uma avaliação, de considerar o tempo passado, aquilo que aconteceu, o que nós fizemos, o que não fizemos, a maneira como nós passamos cada um dos dias que nos foi concedido por Deus. É uma excelente oportunidade, um momento muito próprio para fazer uma avaliação. A gente precisa lembrar das oportunidades que Deus nos concedeu, a gente precisa, ao mesmo tempo, olhar para frente e visualizar as promessas de Deus para o futuro. Por isso, nessa ocasião em que eu e você somos convidados a fazer uma avaliação do período passado e nos preparar para o novo ano, eu quero sugerir 3 olhares diferentes para nós nesta ocasião. Primeiramente, eu entendo que nós devemos olhar para trás e devemos fazer isso com muita gratidão. Um texto da Bíblia que é bastante conhecido por todos nós, 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 12, ali a gente tem aquela expressão que a gente repete com uma certa frequência, palavra do profeta Samuel. Num momento muito especial na vida da nação, ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que se nós queremos ser justos na nossa avaliação, nós precisamos usar esta frase: até aqui o Senhor nos tem ajudado. Esse olhar em retrospectiva, olhar o tempo passado, de certa maneira, relembrar os acontecimentos durante o ano de 2020, deve gerar em nós uma atitude muito forte de agradecimento, uma atitude de gratidão ao nosso Deus. No Salmo 124, o salmista faz exatamente isso, quando ele diz assim: se não for o Senhor quem esteve ao nosso lado, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, quando as correntes fortes de água passaram sobre nós, e ele, de certa forma, está dizendo o seguinte: se não for o Senhor, nós não teríamos prevalecido. Este Salmo 124, como a gente percebe nessas palavras que eu acabei de mencionar, ele propõe para nós esta olhada para os fatos que ocorreram em nossa vida durante o ano passado. Quando você considera isso, quais são as bênçãos, quais são as conquistas, quais são as vitórias pelas quais você deve ser agradecido a Deus? Algo de especial que Deus fez, a proteção de Deus, o sustento, provendo o pão de cada dia, a manutenção do emprego, os relacionamentos, a família,
os amigos, a igreja. Com certeza, quando nós damos essa olhada para trás, há muitos fatores que alimentam a nossa gratidão, o nosso senso de reconhecimento por aquilo que Deus tem feito. A gratidão, alguém já disse que é a rainha das virtudes. Quando o nosso coração é agradecido, nós olhamos para a vida de maneira diferente. Mas vamos reconhecer que é muito mais fácil resmungar, reclamar, do que agradecer, não é verdade? Eu não sei com você, mas isso na minha experiência é a verdade. Quantas vezes eu me apanho reclamando, achando que, poxa, não devia ter acontecido isso, não devia ser assim. E a gente acaba nessas situações se esquecendo de agradecer aquilo que Deus tem feito. Então, vamos olhar para trás com uma atitude de gratidão. Isso é muito importante para nós. Mas uma segunda maneira de olhar é olhar para frente. Se nós olhamos para trás com gratidão, nós devemos olhar para frente com esperança. Você deve conhecer aquele ditado que diz que a esperança é a última que morre. Essa frase não é verdade na vida de um cristão, na vida de pessoas que são seguidoras de Jesus como nós somos. Na verdade, a esperança de um cristão, ela nunca morre. Ela está sempre viva. A gente precisa tomar cuidado para que ela não fique muito apagada, tênue. Nós precisamos de renovação da esperança. E essa é uma oportunidade para a gente fazer isso. O cristão, ele é um otimista incorrigível. Ele não é daqueles que ficam esperando coisas piores, daqueles que ficam pintando um cenário de dificuldades, aqueles que, mesmo antes de virem os problemas, já começam a sofrer com a mera possibilidade de que os problemas cheguem nos próximos meses. Não deve ser essa a nossa atitude. Nós precisamos olhar para frente com esperança. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o espírito que deve nos caracterizar, mesmo quando estamos passando por uma noite escura, é saber que ela não vai durar para sempre, que daqui a pouco teremos o amanhecer, que o sol vai brilhar novamente. Por isso que o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um texto lindo da palavra de Deus que eu admiro muito é Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 17. E a palavra do profeta ela é essa: ainda que nada dê certo. É a palavra dele. Ainda que não haja fruto na vide, os frutos da oliveira mintam, ainda que não haja gado nos currais. Ele, com essas expressões bastante poéticas, ele pinta um quadro desolador, onde tudo está dando errado. E ele diz, mesmo assim, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque essas palavras do profeta, porque ele era um homem que tinha esperança, porque alguém que olhava para frente com esperança. Nesse texto a gente percebe claramente que esse era o clima em que o profeta Abacuque vivia. Eu acho que essa virada do ano é uma oportunidade muito boa para você revisar os seus sonhos, os seus projetos, talvez planos que você tinha para o ano de 2020 e você não pôde realizar por causa da pandemia, sonhos que você tinha guardado, não foi possível concretizar. Olhe para frente com esperança. Pense nas realizações que poderão acontecer no ano de 2021 e daí para frente. Olhe para frente com esperança.
Não se deixe contaminar com o pessimismo, porque isso só fará mal a você e prejudicará também as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, as pessoas do seu relacionamento. Então, essa é uma oportunidade excelente para olhar para trás com gratidão, olhar para frente com esperança, mas um terceiro olhar que nós devemos ter, que eu acho muito necessário nessa época, é a gente olhar para cima com fé. Olhar para cima confiando em Deus, confiando em Deus. Salmo 121, ele começa dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para as alturas, de onde vem o meu socorro. Essa é uma declaração de confiança num salmo que tem inspirado a gente em momentos em que estamos enfrentando ameaças, dificuldades e lutas. O Salmo 121 diz isso. Quero lembrar a você um momento especial na história do povo de Israel, quando após andar pelo deserto por 40 anos, a nação está chegando para tomar posse da terra prometida. Josué, o grande líder, já não estava mais presente. Aliás, Moisés, o grande líder, não estava mais presente. O Josué é quem tinha assumido a liderança do povo. E eles estão agora por possuir, por derrotar a cidade de Jericó. E quando Deus dá as orientações em Josué capítulo 6, o Senhor Deus, ele diz: eu mesmo estarei com você, não te deixarei, nem te desampararei. Logo ali na frente estava a cidade de Jericó. O texto começa, o capítulo 6 de Josué, dizendo que a cidade estava totalmente fechada, dentro dos seus muros, muito protegida. E, além do mais, os seus valentes soldados estavam atentos para qualquer ameaça. Mas a palavra de Deus é essa: eu já dei essa terra para vocês. E ele fala para Josué: você não precisa ter medo, você não precisa temer. Queridos, essa é uma palavra muito especial de Deus para nós nessa ocasião. Nessa ocasião, quando a gente tem passado por lutas tão grandes, não é? A doença, a morte de pessoas próximas, pessoas queridas que passaram para a eternidade. Muitas pessoas enfrentando privações, muitas pessoas passando por circunstâncias que talvez nunca tenham imaginado. E agora nessa virada, né, pensando como será o ano que vem, será que vai ter vacina para todo mundo? Será que essa pandemia vai acabar logo dentro de alguns meses? Nós precisamos olhar para cima, precisamos olhar para Deus, precisamos ter um olhar de fé, um olhar de confiança. Lembra daquele versículo de Romanos capítulo 8, 28? Paulo escreveu dizendo: e sabemos que todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto ou pela sua vontade. É uma tremenda declaração de fé que o apóstolo Paulo faz nesse texto, quando ele diz: e sabemos que todas as coisas, quando vistas em conjunto, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo fala sobre um olhar de fé, um olhar de confiança. É saber que Deus tem o compromisso e Deus tem prometido transformar mesmo as circunstâncias difíceis da nossa vida em algo que vai nos abençoar. Isso é o que Deus quer fazer. Isso, com certeza, é o desejo de Deus, o que Ele quer realizar na minha vida e na sua vida. Eu gosto muito de um momento na história de Israel,
quando o rei Josafá é avisado de que um grande exército estava vindo para atacar a nação. E ele, quando recebe essa notícia, ele fica apavorado. E é justo que ele tenha ficado assim. Ele fica com muito medo, com muita preocupação. Mas sabe o que ele faz? Ele começa a orar. Ele vai para a oração. E na sua oração ele fala sobre a ameaça dos inimigos. E ele termina a oração aqui nesse texto, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, dizendo: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão colocados em Ti. Queridos, essa é uma grande diferença. Para onde nós estamos olhando? Nós somos tentados tantas vezes a nos concentrar ou concentrar o nosso olhar nas circunstâncias da vida, nos fatos que estão acontecendo ou deixando de acontecer, ao invés de olhar para cima, olhar para aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Nada escapa à soberania de Deus. Nós precisamos estar muito ligados nisso. A nossa fé, tantas vezes, de fato, ela é provada, ela é testada. Mas nós podemos saber que quando Deus permite isso, Ele quer que nós nos voltemos mais para Ele, que nós nos tornemos mais dependentes dEle do que das circunstâncias, do que das pessoas. Por quê? As circunstâncias mudam, pessoas falham, mas Deus nunca nos decepciona. Então vamos lembrar, nesse último dia do ano, nesse último culto de 2020, esses 3 olhares que nós devemos ter. Devemos olhar para o passado com gratidão, olhando aquelas coisas que Deus tem feito na nossa história, nossa vida, nossa família, e ter um coração grato a Deus. Não vamos ficar nos lamentando, nos lamuriando. Devemos olhar para frente com esperança, crendo que na vida dos filhos de Deus o melhor está por vir. O melhor ainda vai chegar. Os planos que Deus tem feito para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, nós devemos olhar com esperança. Por outro lado, nós devemos também olhar para cima. Hoje é um comunicado especial. Nós estamos comemorando 8 anos de Ministério do Pastor Renan aqui na IBJI e vamos fazer um pouquinho diferente. Mas primeiro, nós, adolescentes jovens, desejamos... Parabenizando pelos 18 anos que o senhor está aqui conosco, tá? Estamos te agradecendo por tudo. Parabéns, pastor, pelos seus 8 anos, que você fica mais 10 ou 20 anos aqui. É o nosso desejo. Bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Parabéns, né? 8 anos, não são 8 dias. Que Deus continue a abençoar o Senhor, no seu ministério. Em nome da classe dos homens, nós te agradecemos. Muito obrigado ao irmão e à sua família por estar conosco nestes 8 anos. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. São muitas emoções, são muitos motivos de agradecimento a Deus pelos seus 8 anos de ministério. Na sua graça me alcançou. Meu sonho, sonhos frustrados. Passando por aqui para dizer o seguinte: nessa noite, há poucos minutos atrás, terminou uma reunião de treinamento e um pequeno culto de teste para fazermos nossos cultos na igreja através da internet, através do vídeo, como você me assiste aqui, só que ao vivo, na mesma hora.
queremos lembrar que agora, no dia 2 de agosto, estaremos reabrindo as nossas atividades do culto. Olá, igreja. Hoje, dia 31 de dezembro de 2020, finalmente estamos encerrando este ano de 2020 e vamos falar algumas coisas da nossa igreja nesse ano. Foi um ano atípico, nós todos sabemos, pandemia não deixou que nós pudéssemos cultuar a Deus presencialmente e a igreja ficou, de certa maneira, impedida de fazer o que faz sempre, que é pregar a palavra presencialmente. Mas a igreja contratou a plataforma Zoom para que nós pudéssemos fazer os cultos online e nós pudemos fazer o serviço durante o ano de maneira que ninguém deixou de ouvir a palavra. O Departamento de Assistência Social aumentou o seu trabalho consideravelmente, distribuindo alimento para os necessitados e também a palavra de Deus. O Ministério do Louvor fez louvor à distância, tudo. Então, apesar da pandemia, nós fomos grandemente abençoados por Deus e podemos chegar ao fim deste ano dizendo que tivemos vitória. E 2021 vai ser melhor ainda. Nós queremos que os irmãos tenham um grande ano e queremos que todos fiquem com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querida família Jardim, nós estamos terminando esse encontro e junto com o término desse encontro, desse culto, o término do ano de 2020. Como bem pregou o pastor Juarez, um ano extremamente desafiador para todos nós. No início dele nós não tínhamos a menor ideia do que aconteceria com o mundo, com o Brasil, com o estado do Rio de Janeiro, com a nossa cidade do Rio de Janeiro e com as outras cidades do nosso país. Ainda existe muita especulação, muita coisa difícil de entender, mas o pastor Juarez bem pregou e eu faço minha cada uma de suas palavras. Eu vou continuar olhando para trás,
pelo que nós já passamos na Jardim A1, pelo que nós já enfrentamos na Jardim A1, nos últimos quase 9 anos em que eu estou junto com vocês e vocês comigo, em que nós construímos uma visão de família, de igreja organizada, onde as coisas funcionam em equipes. Você nem percebe, parece que é tudo tão natural, e cada equipe fazendo a sua parte, acertando, sofrendo e indo em frente. Também vou continuar olhando para frente porque eu tenho muita esperança na Jardim, muita expectativa. Durante o ano de 2020, quando eu percebi que as coisas eram complicadas mais do que eu podia controlar, eu comecei então a preparar coisas na igreja para 2021 e 2022. Pela minha fé e pela minha fé da equipe que trabalha ao meu lado, nós estamos preparados para 21 e 22. E ainda temos desafios grandes a cumprir. Se for da vontade de Deus e da vontade da igreja, eu gostaria muito de ser o pastor que construiu a rampa de acesso e acertou as questões da escadaria. É isso que eu tenho em minha mente, embora o templo nem tanto seja o mais importante, é óbvio, mas isso também é importante. E, como sempre, e disse bem o pastor Juarez na pregação também, olhando para cima. Ora, se não fosse o Senhor que estivera comigo, com todas as famílias neste ano, a gente não teria suportado, mas nós olhamos para Deus com fé, e essa fé naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente espera, que nos mantém. Que Deus abençoe você, que a gente tenha um feliz ano novo com Jesus. Esta é a diferença. Como disse a pregação, até aqui nos ajudou o Senhor, e eu completo, o Senhor que nos trouxe até aqui vai nos levar até o fim. Tenha fé, faça o seu melhor. Um feliz ano novo do pastor Renan, do pastor Juarez, meu tio, dos meus filhos, da minha irmã, de toda a minha família. Que Deus abençoe cada um na Jardim, e logo, logo estaremos juntos para celebrar a ceia do Senhor, a primeira ceia do ano, e para continuarmos naquilo que Deus quiser em 2021 para as nossas vidas, tá bom? Beijo no coração de cada um, pastor Renan, com todo carinho para você.